A paz do Senhor para todos, meus irmãos. Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo falando um pouco da palavra do Senhor Jesus para todos nós. Mas você que se encontra afastado da igreja, ou você que se encontra triste, que acha que não tem mais jeito para a sua vida, pense bem, que sempre tem uma saída. Vou ler uma passagem aqui da Bíblia que vai mostrar para você o quanto Deus te ama. E Deus nunca desiste da gente. Basta a gente querer buscá-lo. E Ele está de braços abertos para nos receber sempre que a gente quiser. Que Deus é paciente e longânimo para esperar o tempo certo para tudo. Vamos ler uma passagem aqui que se encontra em Lucas, no capítulo 15, versículo 11. É uma parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. E vocês vão entender. E fala assim: também disse um homem, tinha 2 filhos. E o mais jovem dele disse a seu pai: dá-me a parte dos bens que me corresponde. Ele repartiu os bens e deu ao filho. Não muito dia depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais jovem se foi para longe, para uma província distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quer dizer, aquele jovem tinha tudo na casa de seu pai. Tinha uma vida boa, com alimento farto, nada te faltava. Mas por ser jovem, imaturo e não ter sabedoria, ele buscava as coisas externas, coisas do mundo, que na casa de seu pai não tinha. E isso ele falava para seu pai todo dia, para dividir da parte que correspondia a ele, que ele queria ir embora. Ele era feliz, mas no seu inconsciente não sabia disso. Não era feliz e não sabia. Então, por insistir tanto, o pai acabou dando. Acabou dando a parte da herança dele, e ele juntou tudo o que tinha e foi embora atrás de uma vida que ele achava que era melhor do que a vida na casa de seu pai. E por que o pai deu a parte dele? Porque o pai via que se ele ficasse ali, ele nunca ia amadurecer e adquirir sabedoria. Por isso que às vezes a gente deve deixar os filhos tomar suas próprias decisões para depois no futuro não ir culpar os pais pelos problemas que adquiriu. Né? Então, esse pai deu a parte dele, da herança que cabia ao filho, e esse filho foi para longe. Viveu uma vida dissoluta, uma vida de curtição, sem pensar no amanhã ou nas consequências que isso ia trazer para ele. E a gente continua lendo o texto, e a história vai dizendo mais. E quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província. Quer dizer, ele gastou tudo, ele jamais esperaria que gastava tudo. E para piorar a situação dele, depois que ele estava sem nada, sem dinheiro, sem nada, ainda veio fome sobre aquele lugar. E agora? Longe da casa de seu pai, sem dinheiro e ainda passando fome. Como ele iria fazer? Aí, seguindo a leitura. E então aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para apacentar porcos. Ele que nunca tinha feito isso, né, vivia uma vida boa na casa de seu pai, agora estava quebrado, sem dinheiro, passando fome, e foi cuidar de porcos, né, trabalhar para os outros. E aí disse, e continuando, e ele desejava encher sua barriga das alfarrobas que comia os porcos, mas ninguém lhe dava, tá vendo? Ele estava com tanta fome que desejava comer a lavagem dos porcos, mas nem isso era lhe dado. Até isso era negado. Quando ele ia imaginar que ia passar por uma situação dessa,
né, vivendo na casa de seu pai, tendo tudo. Porque se às vezes a gente bota nossos filhos a perder, dando tudo o que eles precisam, sem limite. Eles têm que saber o valor daquelas coisas que ele recebe e de onde vem. Porque se a gente não ensinar e não mostrar, vão ser pessoas vazias, sem entendimento, que só vão sofrer no mundo e fazer seus pais sofrer também. E continuando, e caindo em si, diz, tá vendo? Que para a gente adquirir, certas pessoas para adquirir experiência, precisa passar por sofrimento. A própria palavra diz, sabe aquele homem que aprende com os erros dos outros. Mas os tolos, aquelas pessoas tolas que acham que sabem tudo, tem que passar por um sofrimento para adquirir sabedoria. E muita gente já passou por isso, eu já passei por isso, e muitas pessoas. O sofrimento é ruim, mas ele também é engrandecedor e faz com que a pessoa amadureça, com que a pessoa pense em certos tipos de decisões que tomou e as consequências que isso acarretou na vida dele. E continuando, e continuando. E caindo em si, quantos trabalhadores na casa de seu pai tinham abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele reconhecendo que os trabalhadores na casa do pai dele tinham mais abundância do que aonde ele estava, né? E continuando, e levantar-me-ei e irei a meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti e contra o céu diante de ti. Aqui ele já caiu em si, o sofrimento está dando a ele uma experiência que ele jamais imaginou, amarga, mas que isso vai moldar a vida dele e vai trazer o bem para a vida dele. Primeiro ele cai em si, e depois ele se arrependeu da besteira que ele tinha feito, de sair da casa de seu pai para uma vida onde ele não tinha nem o entendimento e nem o que iria acontecer. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. Ele reconheceu que o pecado que ele fez, que ele cometeu, já não dava a ele mais o direito de ser chamado de filho. E ele se contentava em voltar para a casa de seu pai como um dos seus trabalhadores. Isso é sabedoria, né? Adquirida através do sofrimento e reconhecendo o seu próprio erro e a grandeza de seu pai. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu, e se compadeceu, correu para seu filho e abraçou e beijou. Esse pai representa Deus. Então, quando o pai viu o filho no estado em que se encontrava, em vez de ficar furioso, se compadeceu dele e o correu e o abraçou. É assim que Deus, é assim que Jesus Cristo nos espera. Pacientemente, você escolhe levar uma vida mundana, de farra, no pecado em si, e Deus pacientemente te espera. E às vezes a pessoa se sente tão culpada, cheio de remorso, que fica pensando, será que Deus vai me aceitar de volta? Será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? E a própria palavra diz, venha do jeito que você está. E o Senhor o receberá de braços abertos, assim como esse pai aqui da parábola recebeu seu filho de braços abertos. Ele poderia o quê? Chegar a dar uma bronca nele? Não. Ele o recebeu com amor e carinho, porque soube isso. Ele está vendo o quanto o filho está arrependido e a experiência que ele passou serviu para que o filho adquirisse sabedoria. Né? E continuando. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Aqui ele reconheceu, antes ele já tinha reconhecido, mas falando com ele mesmo, no coração dele. E aqui ele confessou para o pai dele que já não era digno de ser chamado de filho, né? Porque havia pecado contra o céu e contra o pai. É assim que alguns de nós, quando está longe da palavra, quem já foi cristão e saiu, está no mundo, se sente que não é mais digno
de ser chamado servo de Deus, filho de Deus. Mas Deus não vê assim. Deus o recebe de braços abertos, todo aquele que reconhece a grandeza do nosso Senhor e o quer como Salvador da sua alma, como seu Senhor, como nosso Deus. Então Deus espera que a gente reconheça a grandeza dele e o ame como ele nos ama. E continuando. Mas o pai disse a seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe um anel em sua mão e calça a sandália nos seus pés. Você vê que pai é pai, Deus é Deus, né? Que Deus, em vez de castigá-lo, não. Ele já foi trazendo, mandou vesti-lo, trazer um anel, botar no dedo, calçar os pés dele, pela situação em que ele se encontrava, né? Deplorável, todo sujo, rasgado, sofrido. Devia estar muito magro, tanta fome que passou, mas isso trouxe para ele sabedoria, adquiriu, reconheceu o erro dele que ele cometeu, que ele era feliz na casa do Pai, assim como nós que estamos servindo ao nosso Senhor Jesus, somos felizes na casa do nosso Pai, mas às vezes o mundo, principalmente os jovens, ficam fascinados com as facilidades e as bandejas que o mundo oferece, né? E esquece que é feliz na casa do Pai, que não precisa de nada mais além do amor de Deus nas nossas vidas. Mas eles acabam sendo atraídos pelo mundo, experimentam um prazer passageiro e depois cai em sofrimento e em desgraça. Mas o Senhor Jesus está de braços abertos para receber qualquer um que queira voltar para a sua casa e aqueles que nunca estiveram, que venham, que as portas estão abertas e Jesus está te esperando, meu irmão. Não desista de sua vida por causa de sofrimento. Não bote sofrimento ou doenças acima do nosso Deus. Botamos o nosso Deus acima de tudo, porque Ele é tudo em todos e Ele é poderoso para te resgatar e te dar a sua saúde e trazer de volta para a casa do Pai. E continuando a leitura. E trazer o bezerro cevado, matai-o e comamos e façamos uma festa. Está vendo a alegria que Deus tem quando o pecador retorna para a casa de seu Pai? Deus comemora, manda fazer festa, porque é uma grande alegria um ser humano que sai do pecado, que sai no mundo e reconhece Jesus como seu Salvador e seu Deus. E continuando, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E comamos e regozijamos. Então, a pessoa que está no pecado, ela está morta e não sabe, né? Está morta e não sabe. Está perdida, mas não sabe. Apenas Deus pode trazê-la à vida, te dar uma vida nova e te resgatar desse mundo da perdição. E continuando. E seu filho mais velho estava no campo, e quando viu, chegou de perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Teu irmão veio e teu pai veio matar o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Aqui você vê aqui, né, o tipo quente fanático, né, que é representado por esse irmão mais velho, que em vez de ficar feliz porque seu irmão retornou, ele ficou triste porque o pai tinha havido matado o bezerro cevado, que era para as festas de fim de ano, para o filho que tinha gastado toda a sua herança no mundo. Mas Deus não vê assim, porque dinheiro acaba, mas uma vida é preciosa demais. Ele devia ter entrado e comemorado, abraçado o irmão e ter dado boa-vinda, mas não, ele ficou com inveja. E continuando. E continuando aqui, então se indignou e não queria entrar. Seu pai saiu e lhe pediu que entrasse. Mas ele respondeu e disse ao pai: Eis que por tantos anos venho te servindo. Jamais te desobedeci e nunca me deu nenhum cabrito para alegar com meus amigos.
Quer dizer, aquela pessoa que, que se acha justa demais, acha que os outros não têm o direito de se arrepender e ser perdoado. Então, o fato dele estar na casa com o pai, não ter cometido nenhum erro, ele devia o quê? Agradecer a Deus por aprender com os erros dos outros, né? Mas se alegrar porque seu irmão foi resgatado, ele devia ter entrado e abraçado, seja bem-vindo, meu irmão. Assim como nós que conhecemos a palavra, quando alguém visita a igreja ou quando a gente prega a palavra para alguém, e esse alguém aceita ou nos ouve, a gente deve o que? Abraçá-lo e dizer, seja bem-vindo, meu irmão. E alegrarmos, eles têm que sentir o nosso amor no abraço, nas palavras, se sentirem acolhidos, para eles verem que estar com o Senhor Jesus é muito melhor do que estar no lugar que eles se encontram naquele momento. E continuando, e continuando, e continuando aqui, então se indignou, mas ele respondendo disse ao pai, eis que tanto aos anos que já lemos, mas quando veio esse teu filho, que consumia os teus bens com prostitutas, tu o mandaste matar para ele o bezerro cevado, tá vendo? E aí o pai disse, ele então lhe disse, o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu, mas era necessário festejarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. O pai disse para ele que tudo que o pai tinha já era dele. Ele não precisava sentir inveja ou ficar indignado com o irmão. Mas era necessário que o pai dividisse aquela herança, dessa parte do irmão, para que o irmão saísse, fosse buscar aquilo que queria, para que adquirisse sabedoria. Então valeu a pena o sacrifício que o pai fez em dar a herança, para que o filho passasse por aquela experiência dolorosa e reconhecesse o erro e reconhecesse que a casa do pai é melhor do que é o melhor lugar do mundo. E ao invés dele ficar feliz com a volta do irmão, ele ficou com inveja. E é isso que acontece. Então a gente que conhecemos a palavra temos que ficar feliz com aqueles irmãos que se desviaram e voltam, e aqueles ainda que não conhecem a palavra, que venham para a casa do Senhor e devemos recebê-los de braços abertos, com muito amor, com muita festa, para que eles se sintam em casa acolhidos e muito amados. Esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa agora que se encontra triste, que acha que não tem saída na vida. Leia essa passagem, pegue sua Bíblia, ou ouça um culto falando do filho pródigo, dessa parábola que Jesus contou, que ela é muito bom, e ver o amor de Deus nas nossas vidas. O quanto o Senhor Jesus é paciente em nos esperar, não é? Ele está esperando você que retorne para a casa dele. E você ainda que não veio, venha, ouça a palavra, leia a Bíblia. É muito reconfortante. Ela preenche a nossa vida, ela nos completa, ela nos liberta. Ela nos dá direção, entendimento e sabedoria para aplicarmos aqui fora na vida terrena enquanto estamos aqui. Então, meus irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo, dê seu like, comente, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Né? Então, até um próximo vídeo, querendo Deus.